Hoje é 15 de maio de 2020, uma sexta-feira, são 11 horas e 30 minutos, qualquer coisa nesse sentido. O cronista acordou um pouco mais tarde porque passou a noite a trabalhar. O navio segue seu rumo. Esta cidade, dizem, São Paulo não dorme. São Paulo não dorme e o presidente da República quer matar a população com essa sugestão aí, a flexibilização. Está incitando o povo a quebrar as indicações científicas do mundo inteiro. Está dizendo ao pobre, ao menos nutrido, aquele que não tem meios de se alimentar, está dizendo ao pobre para fazer uma invasão popular. Um presidente da República insuflando o povo a quebradeira. Nunca se viu isto, mas os antecedentes do presidente da República são mais ou menos justificáveis se examinar o seu passado, que não é um passamento desregrado, não. Ele teve problemas enquanto estava no Exército, sim. Uma esfera meio confusa, muito pouco posta a lume. Sabe-se que ele foi reformado, não por desonestidade, veja-se bem, mas porque teria praticado uma iniciativa no sentido de sublevação da companhia, ou do quartel, ou da academia, ou fosse lá o que fosse. Não era um apaziguador, não. Era um sublevador. Sublevador é uma bela palavra para justificar uma insurreição. Então, o presidente que depõe, está a começar a depor sobre atos que praticou ou sobre aquilo que, segundo a sua visão, ele não fez. Tem passado. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Todos nós temos os nossos pecadinhos, pecados, às vezes pecadões. Alguns se comportam bem no futuro, outros praticam aquilo que se chama de derrelição máxima, como a rainha louca. Nesse passo, este escriba pede perdão aos nossos confrades portugueses, porque a rainha não era assim tão louca, não. Dizem que ela era piedosa, muito religiosa, e chegou inclusive a pedir que Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, fosse perdoado. E não foi. Teve os membros dilacerados, aquela infâmia toda que nós estudamos quando éramos alunos no segundo grau, quiçá. Há tese sobre isto na internet, nesse dicionário enorme que nós levamos à cinta, mas o escriba não vai perder tempo, ou ganhar até um pouco de cultura relendo isso. A rainha não era louca, não. Se louca fosse,
era até piedosa. Uma rainha louca piedosa é produtiva. Uma rainha louca agressiva é terrível para aqueles que estão abaixo do trono. Quiçá, em razão disso, esse escriba metaforizou ontem, afirmando que não ia falar mais sobre a rainha louca. Há inclusive uma peça de teatro posta no Brasil, se a memória não falha, em Florianópolis, respeitante ao assunto, e aparece no dicionário eletrônico que nós levamos sempre assim, aparece uma fotografia de uma atriz de teatro fazendo a rainha louca encamisada com camisa de força, que deve aguardar aqueles que se desnaturam quando manobram grupos de pessoas no sentido de destruição da coisa pública. Esta é a primeira manifestação que este escriba diz hoje de improviso, nesta crônica do dia 15, sexta-feira. Os dias estão mais curtos. Curiosamente, nós estamos aqui empanizados dentro de casa. Os dias deviam sorver mais a paciência dos encasulados, mas eles estão passando mais depressa. Domingo passado mal passou. E nós já estamos outra vez na sexta-feira. A moda de morcegos. A propósito de morcegos, o ser humano é terrivelmente complicado. Há aqui uma foto de cidadãos da Indonésia escolhendo morcegos numa feira livre na Indonésia, a ver qual deles seria mais suculento. Nós sul-americanos, latino-americanos também, não comemos morcego, cobra e lagarto, mas o indonésio come, e bem, e gosta, e escolhe. Nenhum deles é magrinho ou magrela. E se afirma que o surto da Covid-19 na China começou em local semelhante. Nós não comemos nem fritamos ou levamos morcegos à panela. Mas aqui em São Paulo já houve notícia de que há lugares nesta metrópole enorme. Ainda é 15 de maio de 2020, são 14 horas e 20 minutos. O escriba já estava se desarrumando para almoçar, depois de terminar a crônica de hoje e justificando o fato da rainha não ser tão louca assim, a rainha de Portugal, que era objeto da crônica, e ouvi um alarido na vizinhança, porque a televisão aqui só é usada para coisas importantes. Nós não somos obcecados em TV. A vizinhança começou a gritar. E então disseram a este escriba que o ministro da Saúde acabara de se demitir. Dentro desse contexto
este escriba não poderia deixar para depois aquilo que pode ser feito agora. A nossa rainha está insuportavelmente devotada a se incompatibilizar com todos aqueles que pretendem orientar esse país com uma certa dose de racionalidade. O ministro da Saúde provavelmente há de enfrentar a TV numa entrevista coletiva a dizer as razões pelas quais se vai embora, mas com grande probabilidade, pode ser até mais elegante ou menos agressivo, mas com grande probabilidade ele não consegue fazer coisa alguma e ser desautorizado em seguida pelo presidente da República, que está a defender a distribuição desse remédio que não é admitido, inclusive, pelos cientistas internacionais, está a sugerir, a incitar o povo à verdadeira sublevação. E o ministro da Saúde é um moço que tem que prezar a sua dignidade e a sua competência, pode até, de certa maneira, ter admitido a falta de responsabilidade do presidente da República e engolido um monte de comida estragada. Mas aquilo chega uma hora que provoca uma reação, uma indisposição biopsíquica enorme. Então o rapaz, vou chamá-lo de rapaz porque ele é moço. O rapaz vai-se embora. O escriba disse anteontem, nessa humilde sede deste site teimoso, o escriba disse anteontem que a renúncia do presidente seria uma boa solução, embora torcesse o nariz ao fato de um vice-presidente da República militar a assumir o poder. Mas há uma diferença, que é uma diferença conceitual, e inclusive uma diferença legislativa, porque o vice-presidente foi eleito pelo povo também. E, embora significando ou representando a República dos Tacões, é uma criatura que chegaria ao posto com uma certa dose também de racionalidade, porque é preciso que haja. Nós ainda não chegamos ao pico desta pandemia terrível e com essa azáfama de desorientação no governo da República, não se sabe aonde iríamos chegar ou onde iríamos chegar, num português mais castiço. Então, dentro dessa perspectiva, melhor seria que o presidente da República renunciasse, fazendo-se em hipótese, mas melhor do que aquilo que temos hoje, menos ruim. Em hipótese, nós estaríamos num caminho um pouco mais horizontal, no sentido de enfrentamento do que vem por aí, e vem por aí. É a melhor solução que nós podemos ter. Não é boa, mas não é a pior. Dentro disto, com esta rainha louca que nós temos, é preciso sim que nós cheguemos a esta solução. Há de depender, evidentemente, da vontade do presidente eleito Jair Bolsonaro, mas teimoso como é, obcecado como é, agressivo como é, perorativo como é, e indisponível
para uma uniformidade na assunção de providências úteis à sanabilidade desta nação, há de ser dificílimo que ele o faça. Mas a nossa rainha de Portugal, aquela rainha, tinha uma aia. Era uma aia emudecida, não falava, segundo consta dos alfarrábios históricos que nós temos nesta nação. Mas se quando ele tiver alguém que possa tomar assento com ele e ser ouvido, que lhe diga, é melhor que ele renuncie e permita que haja uma sorte qualquer de renovação na relatividade das medidas que são imprescindíveis a fim de que possamos enfrentar o que vem por aí. E vem com certeza coisa muito feia. O povo precisa ser pacificado e não insuflado por revolucionários metidos a recuperadores da potência da nossa pátria. E lá na Vevá, vamos a ver o que há de acontecer.